Nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, agora no mês de outubro do ano de 2017. Quando nós olhamos para o passado, encontramos esse movimento, que foi um movimento histórico, também social e, acima de tudo, espiritual, como algo de suma importância e como um divisor de águas para o nosso mundo moderno. O interessante é que na época a igreja trazia muitas situações que colocavam o ser humano em uma posição caótica. Nós encontramos abusos no campo da moralidade, no campo da espiritualidade. E a Reforma Protestante, então, foi um grande avanço para que a palavra de Deus chegasse às pessoas sem ser deturpada. Nós olhamos, por exemplo, os 5 solas, que são expressões latinas, que o latim era muito usado na época e que determinam o princípio de visão de mundo que aquela cultura precisava ter. No final do século XX, o século passado, nós encontramos esses solas sendo reafirmados na Declaração de Cambridge. São estes os 5 solas. Solus Christus, que quer dizer somente Cristo, e dentro desse sola nós olhamos o princípio de que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, olhando para o princípio moderno da aplicabilidade dessa realidade, nós encontramos pessoas que usurpam o lugar de Cristo. Assim como no passado muitas pessoas se colocavam como intermediárias no lugar de Cristo para que o homem chegasse até Deus. Nós temos hoje também placas de igrejas com fotos de pessoas e personalidades que usurpam essa presença do Senhor Jesus, e o próprio relato sagrado diz que muitos cristos se colocariam no lugar do verdadeiro Cristo. Quando nós olhamos o outro princípio do sola escritura, que quer dizer somente a escritura, nós olhamos que hoje, no tempo presente, as pessoas têm dado uma ênfase à cultura e têm moldado a sua forma de pensar de acordo com a cultura. E o princípio do sola escritura tem sido mudado por sola cultura. E assim, pecados, por exemplo, que outrora eram tidos como erro, porque a Bíblia diz que é erro, as pessoas hoje têm maquiado e dizendo, não é bem assim não. E com isso estão sendo moldados pela cultura, uma cultura mundana e pecaminosa, e assim deixam de lado o princípio do sola escritura. Quando nós olhamos o princípio do sola fide e sola gratia, que é somente a fé e somente a graça, esses dois princípios traziam juntos a ideia de que a salvação vem pela graça de Deus por meio da fé. Ou seja, a base da salvação não está nas obras, não está no que eu faço, mas sim no fato de que Deus dispensou o amor dele para conosco e nos alcança por intermédio da fé. A única coisa que precisamos para receber a salvação de Deus é a fé. E a origem dessa salvação está no próprio Deus e na graça dele. E por fim, nós temos o soli deo gloria, que é somente a Deus glória. Pensando nesse princípio, nós olhamos que assim como as pessoas têm usurpado a intermediação de Deus e os homens se colocando no lugar de Cristo, assim também as pessoas com orgulho no coração acabam usurpando a glória que é do Senhor exclusivamente. Muitos querem levantar impérios e construir um nome afamado na terra, mas nós precisamos entender que a vida não é sobre nós. A vida não é sobre a minha história, a vida é sobre Cristo, e nós precisamos falar de Cristo para dar ao Senhor Deus toda a honra e toda a glória. Que esses princípios, que esses pilares, que esses solas possam ser reafirmados no tempo presente para a glória de Deus Pai.